A paz, Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista das Escolas Bíblicas Dominicais, ok? Estamos no novo trimestre. Hoje a quarta aula desse novo trimestre, na lições bíblicas para as classes de adulto. O tema geral do trimestre, a Igreja Eleita, e o subtema do trimestre, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essas lições bíblicas desse trimestre das classes de adultos está baseada na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 3, de 19 de abril de 2020. E o título da lição de hoje, Eleição e Predestinação. O texto-alvo está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, que dizem: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 12, que dizem da seguinte forma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Finalizando o verso 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O objetivo geral desta lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos, no tópico primeiro, essa lição está dividida em 3 tópicos. No tópico primeiro, o objetivo específico desse tópico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo tópico, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E o terceiro tópico, finalizando a lição de hoje, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Vamos então para o comentário da nossa lição. A introdução diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. É importante salientar, conforme está escrito aqui na eleição, que a abordagem dos conceitos aqui e a interpretação é dentro da visão pentecostal, ok? Referente à eleição e predestinação, ok? As igrejas pentecostais, as metodistas, boa parte dos batistas e entre outras denominações evangélicas seguem essa interpretação sobre eleição e predestinação, que vai tratar o tema aqui desta lição, ok? Bem, o tópico primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível.
a dádiva da eleição precede a nossa existência. Ou seja, de acordo com o que Paulo escreve aqui aos Efésios, Deus, antes de criar todas as coisas, antes da fundação do mundo, Deus já tinha projetado a salvação de todos aqueles que viriam a crer em Cristo Jesus. Então foi antes da fundação do mundo, bem antes de Deus vir a criar todas as coisas. Então, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Ok? Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Que 3 aspectos são esses? Primeiro aspecto dessa eleição divina. Em quem nós fomos escolhidos? A resposta é óbvia. Em Cristo. Ok? Então essa eleição é cristocêntrica. Está centralizada em Cristo. É importante salientar que na visão de Paulo, dentro de suas cartas, tudo converge para Cristo. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Tudo se volta para a pessoa amada de Jesus. E a eleição divina não poderia ser diferente para conosco. Então ela é cristocêntrica. Aponta para Jesus, Jesus é o centro dela. É o início e o fim dessa eleição. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? Como nós já falamos, antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então o objetivo dessa escolha é para que Deus separasse para si um povo santo e irrepreensível em Cristo Jesus. Esse foi o motivo da nossa escolha, da nossa eleição antes da criação do universo, desde as eras passadas, quando Deus resolveu nos escolher. O editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, a dependência da fé em Jesus é que vai nos levar para a eleição. Só na fé em Jesus, só em Cristo, nós podemos estar eleitos. Ok? E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Quando nós falamos presciência, é o seu conhecimento antecipado de todas as coisas. Deus sabe tudo quanto está acontecendo nesse exato momento, em qualquer lugar do universo, como Ele também sabe o que vai acontecer nos segundos, minutos, dias, meses e anos precedentes a este momento que nós estamos vivendo exatamente agora. Bem, e o tópico 2. O ponto 2 do primeiro tópico, as condições da eleição. Também, fazendo referência à Bíblia do Estudo Pentecostal, o comentarista da lição diz que esse estudo de eleição e predestinação à luz da Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isso é a verdade bíblica. João 3,16, Deus diz, porque Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo apenas de pessoas, mas o mundo. E deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor de Deus foi tal que abrangeu todas as pessoas com o objetivo de todos aqueles que crescem em seu Filho pudessem ser salvos. Certo? E Paulo também, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, lá no verso 4, ele diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. Ok? Então, as condições da eleição foram pressupostas por Deus. Ele quer salvar a todos. Mas esses que vão ser salvos, eles têm de estar em Cristo Jesus através da fé. Então torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, para que a pessoa possa ser beneficiada por essa eleição que está em Cristo Jesus, ela tem que passar pelo caminho do arrependimento e fé. A fé é uma condição para a salvação, da mesma forma o arrependimento. Não que isso seja mérito humano, pelo contrário. Deus proveio os meios através de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho de Jesus, para que a fé fosse gerada em nossos corações e nós viéssemos a nos arrepender. Vamos falar mais à frente sobre o livre-arbítrio humano. Nós não nos eximimos
da responsabilidade de crer e se arrepender e aceitar essa salvação que está em Cristo Jesus. A gente teremos em mais detalhes no tópico número 3 a respeito dessa aceitação da salvação. Entretanto, por esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ou seja, reforçando o que estamos comentando. Apesar do arrependimento e fé serem exigências para que a salvação seja aplicada na vida de uma pessoa, não há mérito nenhum no ser humano, porque toda a conta foi paga por Cristo, todo o trabalho de convencimento vem através do Espírito Santo, da pregação do Evangelho aos nossos corações, sendo que o ser humano unicamente precisa aceitar a essa salvação que é ofertada de graça por Deus. Então, todo o mérito da salvação é de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não por nossas obras. Ou seja, a ação de salvar ao pecador foi iniciativa de Deus, uma obra da sua graciosa vontade, ou seja, Deus na sua bondade e misericórdia resolveu nos salvar. Então não há mérito nenhum no ser humano em ser salvo, porque toda iniciativa, todo o plano, o projeto, a aplicação dele, o pagamento dele foi feito todo por Deus. Podemos exemplificar da seguinte forma: se eu quiser entregar um presente para uma determinada pessoa, eu comprei o presente, todo o custo foi da minha parte e eu quero presentear a pessoa. Não pelo que ela mereça ou pelo que ela tenha de bondade em si mesma, mas uma iniciativa minha de presentear a pessoa, por minha livre e espontânea vontade. A única participação da pessoa em receber esse presente é estender a mão e aceitar. Se ela não quiser, ela não vai ter o presente. É uma analogia simplista que não dá para abranger todos os aspectos da salvação oferecida por Deus, mas que serve para exemplificar como aconteceu esse processo da salvação. Deus nos deu de graça, ou seja, um dom de Deus, um presente de Deus para nós. E a nossa parte humana é simplesmente estender a mão e receber. A visão, e o terceiro ponto, esse primeiro tópico, vida santa e irrepreensível. Então, dentro dessa eleição, Paulo enfatiza a sua finalidade, que é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante deles, conforme está no versículo 4. E ele usa dois vocábulos gregos, um para usar a palavra santidade no sentido de separado do pecado, e um outro adjetivo grego utilizado no sentido de inculpável, ou seja, irrepreensível, expressa algo sem defeito, sem culpa. Certo? Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu. Ou seja, dentro dessa eleição, Deus tem um objetivo de ver na nossa vida e transmitir para a nossa vida a sua santidade. Santidade no ponto de estar separado do pecado e uma busca interior de cada um, uma busca pessoal por evitar toda a maldade e se tornar irrepreensível diante de Deus, com o suporte do Espírito Santo, como nós vamos ver no próximo tópico, ok? A nova vida dos eleitos. Ou seja, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Então, o que é que Paulo explica aos Efésios na sua carta? Que depois dessa eleição, no decorrer da carta, ele vai dizer que mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e também a fornicação, que é o relacionamento sexual ilícito, ou seja, fora do casamento, bem como impureza, avareza e embriaguez, não podem mais ser achadas, encontradas, mencionadas ou aceitas na vida daquele que foi eleito por Cristo Jesus. Pelo contrário, essa mudança de vida para andar em santidade e irrepreensibilidade, de acordo com a ótica de Paulo aqui na carta aos Efésios, representa que nós fomos eleitos. Uma prova de que nós fomos eleitos em Cristo é justamente essa mudança de comportamento, mudança de vida, uma busca pela santidade e o agradar a Deus em todas as coisas. Bem, então a finalidade final da eleição é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. A noiva de Cristo,
na sua pureza e santidade para poder habitar as mansões celestiais. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Ou seja, homem nenhum, ser humano nenhum conseguiria jamais andar nos altos padrões morais e éticos e de santidade que Deus espera ver em seus filhos. Nós precisamos do suporte do Espírito Santo, da sua ajuda, da sua intercessão, da sua sabedoria e da sua ação sobre a nossa vida para que nós possamos andar em santidade e cumprir o propósito de Deus. E vai culminar num processo contínuo de santificação até a glorificação final. Enquanto nós estivermos nessa natureza pecaminosa, nós somos sujeitos ao pecado. Há um esforço sobre-humano nosso para evitarmos a contaminação do pecado. Temos o suporte do Espírito Santo, mas essa luta só vai ser vencida finalmente para nunca mais nós pecarmos quando do arrebatamento da igreja, que a nossa velha natureza vai ser felizmente transformada agora, aperfeiçoada, a natureza pecaminosa vai ser removida do nosso ser e vai ficar apenas um novo homem perfeito em santidade conforme Jesus Cristo. Bem, vamos então para o segundo tópico da nossa lição, que traz como título Predestinados para Filhos de Adoção. Então a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então quando Paulo disse que nós fomos predestinados, ou seja, o nosso destino já foi visualizado, antecipado por Deus na eternidade passada. Certo? Não a predestinação fatalista. O que é isso? Deus determinar que uns vão ser salvos e outros vão ser perdidos. Vamos tratar isso com mais detalhe no tópico número 3. Mas a nossa predestinação, ela foi feita dentro da presença de Deus e aponta para Jesus e para a igreja. Ok? Como exemplo, eu posso usar aqui o exemplo de George Bryson, escritor do livro O Lado Negro do Calvinismo, que é a visão calvinista da eleição. Ele vai discorrer sobre a predestinação e eleição à luz da Bíblia, conforme a visão arminiana e conforme a visão dentro das igrejas pentecostais e Assembleia de Deus. E ele usa um exemplo bem interessante. Ele dá o seguinte exemplo. Um barco naufraga e é mandado um outro navio para socorrer as pessoas que estão à deriva em alto mar. A única forma delas escaparem, delas serem salvas, seria ser retirada do mar, colocada em uma outra embarcação. E o capitão do navio dá ordem para os seus tripulantes. Lancem um bote, um salva-vidas, uma boia salva-vidas, para todos que estão no mar. Nós precisamos salvar a todos. E vai competir a cada pessoa se agarrar a essa boia, ser retirado da água e colocado dentro do navio a salvo. Mas se alguém não quiser se agarrar à boia e achar que por conta própria pode se livrar das águas profundas do oceano, ele vai estar sujeito à própria sorte e aí culminar com a sua morte. Então, quando Deus nos predestinou, ele já viu as pessoas que fariam parte desse barco. O barco, na realidade, é a igreja e o capitão desse barco é Cristo. Todos que entrarem dentro do barco estão salvos. Então Deus predestinou esse barco chamado igreja para alcançar a salvação, cujo o piloto é Jesus Cristo. Quem quiser ser eleito, quem quiser ser salvo, tem de ir para dentro desse barco aceitando a oferta gratuita de Deus. Não precisa pagar passagem, a passagem já está paga. Não há esforço nenhum que precise ser feito pela pessoa que quer ser salva ou fazer parte desses eleitos. Ela precisa somente se arrepender, receber a Jesus pela fé e aceitar gratuitamente a salvação e a bondade de Deus. Bem, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Predestinar, aqui no sentido do texto da nossa lição, é determinar por antecipação, certo? Já determinar o destino por antecipação, ok? Então,
esse destino nosso que foi predestinado foi lá antes das eras passadas, em Cristo Jesus, que aqueles que estivessem em Cristo seriam salvos. Bastando para isso nós podermos aceitar Jesus pela fé. Bem, então que essa escolha de Deus, né, essa eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então Deus escolheu um povo para si, um povo que lhe é peculiar, um povo próprio, propriamente seu, comprado com o sangue de seu filho, e escolheu esse povo para ser seu, ou seja, seus filhos por adoção. E por conseguinte, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. No sentido de todos aqueles que receberem a Cristo, Deus já os via na eternidade passada, abrindo o coração em fé para Cristo, eles passam então a ser chamados de eleitos. Foram eleitos por antecipação em resposta ao chamamento do Evangelho, conforme comentado aqui na nossa lição. Ok? Pois bem, então foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e tornar o seu filho. Foi uma ação direta de Deus, da vontade de Deus, da soberania de Deus, querer reconciliar a todos consigo mesmo e os tornar filhos. E essa escolha foi baseada no pré-conhecimento de Deus, da nossa resposta ao Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Então, nos tornamos filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que vai utilizar esse termo adoção. No sistema legal judaico, essa figura da adoção ela não existia, não era utilizada nem praticada pelos judeus, certo? Mas era uma prática do mundo greco-romano. E Paulo usa justamente essa analogia da adoção prevista nas leis romanas e gregas para exemplificar o que aconteceu com os eleitos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, na escolha da sua vontade, no seu querer, na sua bondade em querer nos salvar, Deus resolveu nos tornar seus filhos. Nós fomos adotados por Deus como seus filhos. E ele ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai a nos adotar como filhos. Ou seja, Deus nos amou antes de nos formar. Antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já nos conhecia e já nos amava. E esse amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós, o levou a nos eleger para sermos seus filhos por adoção. Então, se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. É uma posição que nós não merecíamos, mas aprove ao Pai, certo? Aprove ao Pai fazê-lo assim. Ao Pai agradou dar a cada um de nós o reino, conforme está lá em Mateus capítulo 11, verso 26. E então, quais são os privilégios da adoção, conforme a terceira divisão desse segundo tópico? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, ou seja, a queda impediu a nossa comunhão com Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou consigo mesmo os homens, adotando os escolhidos. Ou seja, Deus resolveu nos reconciliar com Ele. Nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, mas o Pai, já antevendo a queda de Adão e Eva, ele já tinha tomado a firme determinação e propósito de nos reconciliar consigo mesmo e nos tornar seus filhos amados. Então, nesse sentido, o apóstolo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito aos nomes e bens de quem o adotava. Ou seja, ele se tornava filho por direito, herdando inclusive os bens e o nome daquela pessoa que o adotava. Então, dentro dessa visão, igualmente a filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem em Cristo Jesus aos eleitos. Ou seja, recebemos agora o nome de Deus, somos chamados filhos de Deus, e podemos chamá-lo de Pai. Tanto que Paulo usa a expressão que nós podemos chamar Deus de Abba Pai. É uma
expressão carinhosa que poderia ser traduzida como papai ou paizinho. Ou seja, nós temos uma liberdade de chegar diante de Deus e nos chamar de pai, chamá-lo de nosso pai ou paizinho. Ok? Então, uma comunhão perfeita e uma adoção perfeita que acontece aí por Deus em relação ao ser humano que se arrepende e crê em Jesus pela fé. Pois bem, isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, passamos a herdar as coisas que são de Deus. Então, nos tornamos participantes da herança eterna de Deus, que Paulo vai discorrer aí ao longo dessa carta e ao longo, bem ao longo do capítulo 1, certo? E co-herdeiros de Cristo, passamos a herdar todas as coisas que Jesus tem ao lado dele. Isso sem mérito algum nosso, basta de reforçar. Toda ação direta de Deus, a livre vontade de Deus, a sua soberana vontade em querer fazer assim para conosco, que não teríamos nenhuma possibilidade ou merecimento para sermos tratados dessa forma. Então herdamos também as promessas de Abraão, a vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor. Nós vamos então agora para a finalização da nossa lição, no tópico 3, quando diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, o que há de belo e de que há de sublime nessa predestinação é a bondade de Deus derramando sobre a nossa vida bênçãos espirituais, bênçãos sem medidas, incontáveis, e que nós jamais teríamos a mínima condição de nos tornarmos dignos de recebê-las. Bem, então o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condição eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus deixa claro que ele não tem prazer nem desejo nenhum de que alguém venha se perder eternamente. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 23, o profeta diz da seguinte forma, Deus falando através do profeta Ezequiel: desejaria eu de alguma maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Ou seja, Deus fala através do profeta Ezequiel que não há forma nenhuma opção, não há nenhuma condição, nenhuma suposição de que Deus pudesse desejar que o ímpio viesse a morrer. Pelo contrário, ele deseja que ele seja salvo. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, ele discorre da seguinte maneira: não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então nós vamos ver isso repetido no Novo Testamento com bastante ênfase, Deus mostrando que o desejo dele é salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca. Então, de forma nenhuma, ele poderia criar pessoas, um grupo pequeno e resumido para ir para o céu, e um grupo muito grande, já criado e predestinado para o inferno. Nessa visão fatalista, determinista da salvação, alguns chegam a afirmar que por mais que a pessoa queira ou desejasse ser salva, jamais ela seria alcançada porque não estava na relação dos eleitos e predestinados por Deus. Isso contraria a doutrina bíblica dos atributos de Deus. O apóstolo João, na sua carta, diz que Deus é amor. Quando João se expressa dizendo que Deus é amor, não quer dizer simplesmente que Deus ama. Ou seja, a essência de Deus é amor. Nada pode ser feito, pode partir a partir de Deus, pode vir de Deus, que não esteja baseado em amor. A essência de Deus é amor. Ele não simplesmente ama, mas ele próprio é amor. A sua natureza é amor. E como um amor tão belo, tão sublime como esse, poderia escolher, antes que a pessoa nascesse, escolher e determinar que essa pessoa deveria ser
perdida por toda a eternidade num lugar de sofrimento, sem possibilidade alguma de sair de lá. Ou seja, isso contradiz o amor de Deus. Deus é bom. João também, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 5, ele diz que Deus, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, Deus não tem nada que possa desabonar a sua conduta, a sua santidade, a sua bondade, o seu amor. Tudo que há em Deus é bondade. Tudo que emana de Deus é luz, é perfeito amor. E essa doutrina da predestinação fatalista de que um grupo de pessoas já foi criada para ir para o inferno, para a perdição eterna, ela bate de frente com a essência de Deus, que é luz e amor. É impossível que a Bíblia possa aceitar uma doutrina tão maldosa deste nível de natureza, porque nós estaremos colocando Deus como o princípio do mal. Porque se foi ele que destinou as pessoas para a maldade, para o inferno, então ele teve de provocar o mal nessas pessoas. Então, em última instância, não foi Adão que pecou, não foi Satanás que pecou, mas foi Deus que criou o mal, como se ele estivesse jogando um jogo e que ele está determinando quem são os peões que vão morrer e os que vão viver por livre e espontânea vontade. Não é dessa forma que a Bíblia apresenta o nosso Deus. Pelo contrário, apresenta um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus justo sim, mas cheio de misericórdia, bondade e amor, que não pode aceitar o mal de forma nenhuma. Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, ou seja, a palavra predestinação, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de predestinação, ela fala de predestinação dos salvos. Não fala em predestinação para a perdição. Portanto, não houve uma dupla predestinação, como alguns ensinam, que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. De forma nenhuma. Deus, ele, conforme o ensino do Antigo e Novo Testamento, Deus ele quer que todos sejam salvos, ele quer alcançar a todos. Mas essa salvação está condicionada à pessoa de Jesus e é necessário que o pecador se arrependa e receba a Cristo pela fé em seu coração. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, a igreja, como aquele grande barco que está navegando em águas tumultuosas, certo? Ela foi predestinada para receber de Deus todas as bênçãos espirituais. E quem quiser fazer parte desses eleitos tem de entrar no barco. E qual é o ingresso no barco? Jesus Cristo. Através da fé em Jesus, a pessoa pode embarcar. Todos são convidados a embarcarem nesse navio da salvação. Mas nem todos querem, nem todos aceitam, nem todos creem. Então, eles próprios determinam o seu destino quando se rebelam contra a bondade, o amor e a graça de Deus. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido, conforme estamos falando desde o início. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Deus não teve de fazer um plano emergencial ali no Éden, porque Adão caiu. Pelo contrário, ele, antes de fazer o projeto de todo o universo da criação e do ser humano, por assim dizer, ele já sabia os destinos, o que ia acontecer com cada ser humano, com as decisões que Adão e seus descendentes iriam tomar. E ele já, antevendo tudo isso, ele já preparou a salvação eterna. Independente da resposta de Adão à tentação. Deus já tinha um plano e esse plano estava baseado no seu amor. Não era a possibilidade de Adão pecar que iria impedir Deus de criar os seres humanos. Porque Deus, ele amou a criação, ele ama a criação, ele ama todos os seres humanos. E ele tinha um desejo de amar a humanidade, e ama a humanidade. E não foi o pecado de Adão que o impediu de levar à frente o seu plano. Mesmo sabendo que Adão, sendo criado de forma perfeita, sendo amado pelo Pai ali no jardim,
com todas as coisas de forma perfeita ali no Éden, Deus sabia que Adão iria pecar e ele ele já fez esse plano de forma antecipada e já proveu o escape, a salvação para a humanidade pós-queda. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Ou seja, tudo nasce no amor de Deus e vai ser concluído também no amor de Deus. Então, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Porque se a predestinação é fatalista e Deus resolve salvar alguém, então mesmo que a pessoa não quisesse ser salva, Deus iria obrigar a pessoa a ser salva. Deus iria agir contra a vontade humana e levar essa pessoa à força à salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz então? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, o próprio Jesus falando: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus está dizendo: entrem pela porta estreita, evitem a porta larga, certo? Então há aí uma decisão do ser humano. Isso não é decisão para que ele venha pagar a sua salvação. É para ele aceitar a salvação. A porta está lá, tudo já foi providenciado, pago. Vamos fazer a analogia de uma pessoa que foi convidada para um casamento. Ele já tem as roupas, era costume inclusive no século I, o próprio anfitrião até pagar as vestimentas dos seus convidados para que houvesse um padrão ali nas festas que ele promovia. Então, imagine só, as vestes estão pagas, a comida já está toda providenciada, os músicos, todos que vão participar da festa, o local, o ambiente, está tudo perfeito e todos estão sendo convidados para se fazer participante dessa festa. A única coisa que a pessoa deve fazer é entrar pela porta e ter acesso. Ok? Um outro texto também bem interessante, está lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, quando Paulo está pregando ali para os gregos. E ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, Deus deseja que todos se arrependam. E arrependimento é algo humano. Ele vem em função de ouvir o Evangelho, reconhecer que há pecado na sua vida, arrepender-se e se voltar para Deus. Então é um papel humano, o arrependimento. E Deus quer que todos se arrependam. Ou seja, não é apenas um grupo seleto, não é um grupo de pessoas que foram escolhidas à parte do restante da humanidade. O desejo de Deus é para que todos se arrependam. E por fim, para finalizar esse tópico e irmos para a nossa conclusão, título capítulo 2, verso 11, Paulo escreve: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não há como mudar isso na Bíblia. Não há como querer dizer que sim, todos são apenas os eleitos, que seria forçar a interpretação do texto bíblico. Pelo contrário, Paulo está sendo abrangente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, ela foi manifesta. Porém, nem todos vão aceitar essa graça salvadora. E aí ficam lançados à sua própria sorte. Então, concluindo, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Certo? Então, essa salvação ela é abrangente. Ela alcança a todos em tese. Mas nem todos, infelizmente, creem, se arrependem e aceitam Jesus. Mas ela foi prevista para salvar a todos. A graça foi manifestada salvadora a todos. Então Deus, na sua presciência, ele sabia qual seria a nossa resposta à pregação do Evangelho. E Jesus, lá em Marcos, ele diz que os apóstolos deveriam ir
e pregar o evangelho a toda criatura, lá a partir de Marcos 16,15. E ele disse, quem crê, quem viesse a crer, será salvo, mas quem não cresce, seria condenado. Ou seja, o evangelho foi mandado a todos. Condição para ser salvo, crer na pregação do evangelho. E o interessante é que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto que ele está dizendo que não vem de nós é a própria fé. Deus, através da pregação do evangelho, faz com que a fé seja gerada no nosso coração e aí nós podemos ser salvos. Ou seja, Deus provê todas as coisas e tudo para todos os seres humanos. Mas alguns, infelizmente, vão resistir à pregação do evangelho, não vão crer e aí não vão poder ser salvos. Mas o que Deus gostaria de fazer, o que Deus quer fazer, é salvar a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até a próxima aula. Deixa aí o seu like. Se ainda não marcou aí o sininho para receber as novas atualizações do canal, faça isso agora e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe sua casa, sua família. Até a próxima, em nome de Jesus.